Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoess, o que vos fala aqui do canal Inacreditável História. Só que hoje a gente vai estar falando de geografia, mais especificadamente a gente vai ver geografia do Brasil, a parte específica, né, que vai cair aí, que cai em concurso, cai em vestibular, cai em um monte de coisa, é geografia do Brasil, tá? Então a gente vai estar vendo bastante coisa interessante, tá? E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu joinha, tá? Comente o vídeo, tá? E dê aquela força aqui pro professor. Falou, galera? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje, que é a geografia do Brasil. Fala galera, estou aqui de volta. O que eu falei para vocês que a gente ia abordar hoje? Geografia do Brasil. É isso aí, galera. O tema da nossa videoaula de hoje é Geografia do Brasil. Tá? Então, para onde a gente vai começar? Bom, como eu disse, o assunto de hoje, né, será a Geografia do Brasil. E dentro desse contexto, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando relevo, clima, vegetação, hidrografia, fuso horário. Tá? E dentro desses temas, né, que a gente vai abordar hoje, que vocês precisam ter atenção especial são entre relevo e clima, pois, prestem muito bem atenção, são os que mais são trabalhados e que são analisados aí, né, que é cobrado no nosso concurso. Os outros, possivelmente vai cair, né, pois vai estar no edital, porque a gente está falando do quê? De geografia do Brasil. Tá? Então é sempre bom estar estudando, né, relevo, clima, vegetação, hidrografia e fuso horário. Por quê? A gente nunca sabe o que vai cair na prova. Então é muito importante a gente abordar todo esse conteúdo, porque faz parte da geografia do Brasil, galera. Então a gente vai começar, primeira coisa, fixar o território brasileiro. Tá? Como que é a localização do território brasileiro? Tá? Como que é o mapa do território brasileiro? Vocês podem ver que eu tenho aqui. Né? Vou até pegar aqui para vocês verem bem de pertinho, né? Como que é o nosso mapa. Tá? O nosso mapa, bonitinho, nosso Brasil político. Tá? Aí a gente tem ele, né? Todos os estados, todas as capitais. E é bom para a gente não ficar se atrapalhando na hora de fazer o concurso, achando que Tocantins é Piauí, por exemplo. Tá? Porque até numa prova, a primeira coisa que vocês têm que estar muito atento, o mapa não vai estar coloridinho, não vai estar bonitinho. Tá? O que você vai ter? No máximo, tá? É um mapa preto e branco. Tá? E qual que é o detalhe que você vai ter? Você não vai ter o nome dos estados. Mais nada. Então é muito atento, você tem que estar muito atento, tá? Para na hora de chegar na hora da prova, não se confundir, né? Por exemplo, achando que Tocantins é o Piauí. Então vamos lá. Separei para vocês, né, o mapa do Brasil, tá? Como vocês podem ver aqui do lado, né? Todo o seu território. E vale lembrar que o Brasil é dividido em 5 regiões. Tá? Em verde, vocês estão vendo aí a região norte, que é composta por quais estados? Você tem Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Todos esses pertencentes da região norte. Depois a gente vai para a região nordeste, que está em azul, aí no mapa ao lado. Então o que você vai ter? Vai ter Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá? Isso na região nordeste. Tá? Aí, na região centro-oeste, o que a gente vai ter? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal fica na região centro-oeste. Ok, galera? O que a gente vai ter aí na região sudeste?
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que é o que está em vermelhinho aí do lado. E para finalizar, né, a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa é a divisão, tá, do espaço territorial brasileiro, tá, ou do nosso Brasil político. Tá? Lembrando sempre, né, as capitais, que é essencial a gente estar sabendo, Amazonas, né, que é Manaus, né, por aí vai. São Paulo, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Belo Horizonte, né, e por aí vai. Tá? Então, sempre estar bem atento a isso. Porque, lembrando, não vai confundir depois Tocantins com Piauí. Tá? Ou você falar, por exemplo, que o Acre, né, fica, por exemplo, no Nordeste. Não. Então, não vamos confundir isso. Tá bom, galera? Dando sequência aí, a gente vai ver as estruturas geológicas. Tá? Como que são as estruturas geológicas do Brasil? Tá? Como que é feito, né? Como que é formado o território brasileiro, geologicamente falando? Tá? Primeiro, essa questão da estrutura geológica, tá? É como que é formado as rochas do território brasileiro. Tá? Por exemplo, o Brasil é formado por dobramentos modernos ou cadeias orogênicas recentes. Tá? E o que isso quer dizer? Ela corresponde a grandes cadeias montanhosas do globo, que é datado lá do período terciário da era cenozoica. Tá? Então, o principal modelo, né, o exemplo desse fenômeno, por exemplo, são os Andes, né, a Cordilheira dos Andes, os Alpes, os Himalaias. Já quando a gente passa para a montanha rochosa, né, por serem de formação até recente, tá, elas não foram ainda desgastadas pela erosão, tá, e não apresentam altitudes elevadas. O Brasil, por exemplo, não conhece formação gerada por dobramentos modernos. Tá? Aí, dentro da estrutura geológica, isso é só um conceito para vocês estarem entendendo. Dentro da estrutura geológica, o que a gente vai ter também? A gente vai ter escudo cristalino ou maciço antigo, tá? Que ele abrange mais ou menos, né, 36% do território nacional. E são popularmente conhecidos como serras ou formações antigas e diversificadas. Perdão, tá? O que acontece? Nesses escudos cristalinos, eles são originários do período arqueozoico, tá? Em ocorrência de minerais economicamente exploráveis, tá? Que eram pequenos. E já nos estudos datados do período pretozoário, né, ou proterozoico, que a gente fala, 4% do território brasileiro, proliferam os recursos como ferro, recursos minerais. Esses recursos que são utilizados, né, por parte, né, da economia brasileira. Ok, galera? E 64% da superfície do território nacional também consiste de bacias sedimentares. O que são essas bacias sedimentares? São depressões de terrenos que elas foram preenchidas, né, por sedimentos. Né? E ela é importante porque nela estão localizados os principais recursos, né, da economia brasileira. Por exemplo, combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e outros minerais, como o xisto, por exemplo. Isso dentro das suas bacias sedimentares. E aí, galera, dando sequência na aula, aí é que está, né, como que é formado, né, o nosso território brasileiro, como eu disse anteriormente, das estruturas geológicas. Essas são as estruturas geológicas do território brasileiro. Você consegue ver nesse mapinha lá os escudos cristalinos e todas as bacias sedimentares. Tudo que está em verde são as bacias sedimentares, ou então os recursos que eu falei para vocês agora há pouco. O petróleo, carvão mineral, o xisto, né? E os escudos cristalinos. Isso faz parte, né, da estrutura geológica do Brasil. Aquilo que a gente não, tecnicamente, a gente não vê. Aí está formada toda a estrutura geológica do Brasil. Tá? Para fechar esse assunto, né, a formação, né, esse esquema com as eras geológicas e os eventos que ocorreram no Brasil, né, para vocês terem uma ideia. A sedimentação da Amazônia, Pantanal e o litoral
sofreu grandes abalos tectônicos. Não grandes, mas grandes abalos tectônicos. Terrenos lá na Amazônia, no Rio Paraíba, no litoral do Nordeste, sofreram com a grande migração dos animais na época. Tá? E dentro disso, né, esse esqueminha que a gente tem aí, a gente tem o que? A era Mesozoica, a era Paleozoica e o período pré-cambriano ou Proterozoico. Tá? Dentro da era Mesozoica, o que a gente tem? A formação das bacias do Paraná, Uruguai, Tocantins, Araguaia e do São Francisco. Formação também de desertos, né, principalmente lá no Planalto Meridional, né, e o derrame de lava, que é o deserto de Botucatu. Dentro do período da era Paleozoica, a gente tem a intensa erosão, tá, dos terrenos brasileiros. Início da formação das grandes bacias sedimentares brasileiras, com acumulação de sedimentos, tá, entre os nossos escudos e núcleos. O continente americano, como um todo, tá, toda a América, fazia parte de um gigantesco continente Gondwana, tá? Ou seja, fazia parte de um só, era um só território. Tá? E com o deslocamento das placas tectônicas, grandes abalos orogêneos em nossos terrenos, né, surgiram, inclusive formando jazidas de carvão mineral, principalmente na região sul do nosso Brasil. Dentro da era do período pré-cambriano ou a era proterozoica, tá, a gente tem áreas restritas no Brasil. Por exemplo, Minas, né, série de Minas, Itacolomi, né, e Lavras no sudeste brasileiro. E esse período é o início da formação dos núcleos e dos escudos brasileiros. Isso é uma parte mais técnica, tá, galera? Mas é só para vocês se situarem de toda a estrutura geológica do Brasil. Tá? Dando sequência, aí a parte que é importante, tá? Que é estudar o relevo do território brasileiro, perdão, né? A gente vai ver alguns conceitos baseados no geógrafo chamado Jurandir Rossi, tá? Que ele classificou o relevo brasileiro. Por exemplo, Planalto. Ao contrário do que sugere o nome, é uma superfície irregular, tá? Com uma altitude acima de 300 metros. Tá? E esse planalto ele é um produto de erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares. E dentro desse planalto, o que a gente pode ter? A gente pode ter morros, serras ou elevações íngremes de topo plano ou chapadas. Eu coloquei aqui no detalhe do lado para vocês verem como que é essa formação de planalto. Você vê que ela é irregular. Né? Ela não é uma superfície plana, como sugere o nome planalto. Tá? É uma superfície muito irregular. Dando sequência, a gente vai ter a planície. Tá? O que é a planície? O próprio nome já diz. Tá? É uma superfície muito plana, né, que tem no máximo 100 metros de altitude. E ela é formada, tá, por acúmulo recente de sedimentos que são movimentados através da água do mar, de rios ou de lagos. E ocupa uma pequena porção, uma porção modesta, do conjunto do relevo brasileiro. Vocês vão conseguir observar que a planície é muito mais plana, planície, tá? Diferentemente do planalto, né, que é superfície irregular. Tá? E a depressão, né, é uma superfície que varia entre 100 e 500 metros de altitude, com uma suave inclinação, formada por prolongados processos de erosão e mais plana até do que o planalto. Você vai ver aí, né, a depressão ela é muito mais plana do que o planalto. Você tem altos picos e depois você cai. Essa, né, a superfície aí de depressão. Tá? Então, muito bem claro. Planície, planalto e depressão. Tá? Aí, como que é? O que é erosão? Primeiro, erosão é o desgaste do solo, de rochas, e o seu transporte, em geral, é feito através da água da chuva, ou por vento, ou ainda pela ação do gelo, quando expande o material no qual se infiltra a água congelada. Dentro dessas questões de relevo brasileiro, a gente vai ter a sedimentação. O que é sedimentação? Ela nada mais é da acumulação na superfície de sedimentos ou de algum tipo de material sólido que foi desgastado pelo processo erosivo e se concentra numa região de assentamento. Tá? E assim a gente tem por definição o quê? Planalto,
forma de relevo em que a erosão supera a sedimentação, portanto, um relevo que sofre um desgaste ou uma destruição. E a planície, que é uma forma de terreno mais ou menos plana, em que a sedimentação supera a erosão. Então, no Planalto, a erosão supera a sedimentação, né? E na planície, a sedimentação supera a erosão. Tá? E uma importante observação: não confundir bacia sedimentar com planície, pois tá, a estrutura geológica sedimentar corresponde à sua origem, formação e composição do relevo, tá, ocorrida há muito tempo atrás, durante a sua formação. Tá? Porém, né, hoje pode estar em um processo de desgaste, tá? E corresponder a um planalto sedimentar. Por exemplo, o Baixo Platô Amazônico está ali na região, né, do estado do Amazonas, né, ou da Amazônia como um todo. Ok, galera? E aí a classificação do relevo que a gente tem, discriminado em todas as áreas, segundo, né, o geógrafo Jurandir Ross, é um importante geógrafo brasileiro, onde ele classifica toda a estrutura, né, do relevo brasileiro. Vocês podem observar todas as áreas de planícies, depressões e planaltos. Tá? Por exemplo, você pegar ali o número 7, né, que é o Planalto e Serra do Atlântico Leste e Sudeste, ou, né, o Planalto, né, da Amazônia Oriental, que é o número 1 ali. Então, todas essas regiões são bacias sedimentares dentro de planalto, né? Estruturas cristalinas ou dobradiças antigas. Tá? Você tem a depressão, né, que está em amarelinho aí no mapa, né, e o verde é as planícies. Então você tem planícies do Amazonas, do Rio Araguaia, né? Você tem do Rio Guaporé, planície Pantanal Mato Grossense. Então você tem várias, né, classificações de relevo. Tá? Dando sequência, galera, a gente vai ver clima. Importante a gente estudar clima. A gente já estudou relevo, agora a gente vai estudar o clima. Quais são os tipos de clima que a gente tem aqui no Brasil? Vocês desculpem que eu estou até com calor aqui, tá? Então, o que a gente tem? Tá? A gente tem tipos de clima no Brasil. Tá? O Brasil, ele consiste numa região que tem um clima muito diversificado. Então, você tem clima equatorial, você tem clima semiárido, tropical, tropical de altitude, subtropical e tropical atlântico. Tá? Então, cada uma dessas, né, é bem diferente uma das outras. Por exemplo, é muito comum estar chovendo no norte, né, que é um clima equatorial, enquanto aqui na região sudeste, que a gente é de tropical atlântico, né, com uma mistura de tropical de altitude com subtropical, às vezes está fazendo frio. O Brasil ele tem esse misto, né, de climas no Brasil. Não é só igual, por exemplo, você pegar um país que é de pequeno porte, vamos pegar um país europeu, como Itália, né, como Espanha, né, que são países pequenos, que se chove no lugar, chove em todo o espaço. Por quê? Só tem um único clima naquela região. O Brasil, por ter sua extensão territorial muito grande, né, ele consegue abranger vários tipos de clima aqui no Brasil. Ok, galera? Dando sequência, a gente tem as massas de ar, que influenciam também muito na questão do nosso clima brasileiro. Então, as massas de ar no Brasil, a gente tem duas separações, ela no inverno e ela no verão. Por exemplo, no inverno, o que a gente tem? A gente tem, eu costumo usar as siglas, que vocês estão vendo aí no mapa, só que eu coloquei logo após, vocês vão ver a discriminação dessas siglas, o que significa cada uma, mas eu vou estar falando aí. Então você tem a massa no inverno, massa equatorial atlântica. Tá? Por que massa equatorial? Ela vem ali todo pelo Oceano Atlântico. Tá? Aí você tem a equatorial continental, que ela vem do nosso continente. Você tem a tropical atlântica. Você tem também a tropical continental e a polar atlântica. Isso no inverno. Tá? Você vê que ela é muito diferente no verão. Porque no verão muda, conforme muda a estação, muda, né, a corrente de massa de ar. Você tem as mesmas massas de ar, a equatorial continental,
a equatorial atlântica, você tem a tropical atlântica e a tropical continental. Você vê que no verão a gente não tem a polar atlântica. Tá? Por quê? O calor aqui é muito intenso, então não consegue chegar essa massa de ar que vem do Polo Sul a chegar aqui no território brasileiro. Tá? Aí eu coloquei para vocês as características dos tipos de clima que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Por exemplo, a massa equatorial atlântica com a sigla EEMEA. Ela é de origem quente e úmida e domina a parte litorânea da Amazônia no Nordeste. O centro de origem dela está próximo ao arquipélago dos Açores. A massa de ar equatorial continental, ou da sigla EMEC, também quente e úmida, com centro de origem na parte ocidental da Amazônia e domina sua porção nordeste durante o ano inteiro. A gente tem também a massa tropical continental, da sigla MTC, que é quente e seca, que origina-se na depressão do Chaco paraguaio. Tá? Temos também a massa polar atlântica, de sigla MPA, fria e úmida, que forma-se lá na porção do Oceano Atlântico, próximo à Patagônia, e atua de forma mais intensa no inverno, provocando chuvas e declínio da temperatura. E a massa polar atlântica ela pode chegar até a Amazônia, fazendo surgir o fenômeno da friagem. E por fim, a gente tem a massa tropical atlântica, a de sigla MTA, que ela é quente e úmida e atinge grande parte do litoral brasileiro. Então, essas são as características dos tipos de climas que a gente tem aqui no Brasil, né, que são todas essas massas de ar. Quando você vê a previsão do tempo, você vai ver muito falar, massa de ar que está vindo ali do Atlântico, ela está falando disso. Ou é da equatorial atlântica ou da polar atlântica. Se está calor, é massa equatorial. Se está frio, com chuva, friagem, é massa polar. Tá? Então, é muito variável quando você vê na previsão do tempo, eles citam essas massas de ar, só que não especificadamente igual eu estou falando aqui para vocês. Mas é o que determina, por exemplo, você vai fazer frio, calor, se vai chover, o tempo vai ficar seco. O que determina tudo isso são essas massas de ar. Ok, galera? Aí, dando sequência, a gente tem a vegetação do território brasileiro. Né? A gente tem aí a vegetação original, que é composta pelo quê? Ela é composta pela Mata Atlântica, floresta amazônica, manguezais e restinga, mata de araucárias, mata de cocais, caatinga, campos, cerrado, complexo do Pantanal e os pampas. Então, essa é a vegetação do Brasil, como vocês podem estar acompanhando aqui, né? No mapinha aqui do lado, que eu coloquei, né? Vocês podem estar vendo aqui, né? Nesse mapinha aí do lado, né? Que eu coloquei para vocês, tá? Então, aí que vocês vão estar vendo, tá? Aqui, bem aqui no cantinho, né? A vegetação, né? Do território brasileiro, tá? Algumas características que eu coloquei agora para vocês sobre a hidrografia brasileira, tá? Por exemplo, o Brasil, né, ele tem grande volume de rios, tá? E, em consequência até do clima que a gente tem aqui no Brasil. Tá? A gente tem rios temporários, em pequenas quantidades, principalmente lá no sertão nordestino. Tá? A questão da questão hidrográfica brasileira, né, é que os rios, né, os regimes fluviais de todas as bacias hidrográficas, né, elas são predominantemente do tipo pluvial, ou seja, em poucos casos, né, há também ocorrência de regimes nivais, como da bacia amazônica e do Paraguai, por exemplo. Tá? Então, a hidrografia, o Brasil é bastante rico na questão hidrográfica. Tá? Grande parte dele é utilizado para o abastecimento e geração de energia elétrica. Tá? Pouco se usa a hidrografia brasileira na questão de escoamento de produtos, né? Como diferentemente de outros países que usam muito a rede hidrográfica para escoamento de produtos, né? Como grãos e alimentos em geral. Tá? O Brasil é predominantemente, né? E tem um grande potencial hidráulico e hidrelétrico. Tá?
Então, essa, basicamente, é a questão da hidrografia brasileira. E aí eu coloquei para vocês, né, todas as bacias hidrográficas, tá? A bacia amazônica, bacia Tocantins, né, a bacia do São Francisco, bacia Platina, do Nordeste, bacia Leste e Sul-Sudeste. Tá? Então, todas essas bacias aí, né, são as bacias hidrográficas do território brasileiro. Dando sequência, eu coloquei algumas características, né, das bacias. Por exemplo, a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, ela tem boa navegabilidade, só que ela tem um baixo aproveitamento hidrelétrico. Ou seja, ali você já usa a bacia amazônica, né, o escoamento, né, de produtos e navegabilidade. A bacia do Tocantins-Araguaia é a segunda maior, né, hidrelétrica do Brasil, está localizada a segunda maior hidrelétrica do Brasil, e ela também é de baixa navegabilidade, ou seja, não dá para navegar por ela. Tá? A bacia do Rio São Francisco é uma bacia totalmente brasileira, de boa navegabilidade, com bom potencial hidrelétrico. Tá? A bacia do Rio Paraná contém a maior hidrelétrica do Brasil, garantindo 70% do abastecimento de energia elétrica da região sudeste, porém é de baixa navegabilidade. Tá? A bacia do Rio Paraguai ou bacia Platina também, né, a bacia do Paraná, bacia do Paraguai e bacia do Uruguai, as três são bacia Platina, só que cada uma tem o seu nome diferente. Ela tem a bacia do Paraguai uma ótima navegabilidade, pequeno potencial hidrelétrico em razão do relevo, que é pouco acidentado por causa do Pantanal Mato Grossense. E a gente tem a bacia do Uruguai, que é pequena utilização para hidrelétrica e navegação, e é a menor das três que formam essa bacia platina, que é uma região de fronteira entre o Brasil e a Argentina, o que dificulta a implantação de projetos, pois aí vai exigir uma série de acordos, né, internacionais. Ok, galera? Então aí você tem um detalhe das principais bacias, né, hidrelétricas aqui no Brasil. Dando sequência, a questão do fuso horário. O fuso horário a gente sabe, né? Tem um reloginho, 24 horas, beleza, né? É o processo, né, que leva para a Terra, o planeta Terra dar uma volta em torno dela mesma, ou seja, 360 graus do eixo polar. E existe, em meio a tudo isso, uma convenção de divisões horárias ou de fuso horários. Assim, em qualquer momento, a gente vai ter 24 horas, né, distintas em nosso planeta. Tá? Dividindo 360 graus equivale ao giro da Terra por 24 horas. Ou seja, a duração do movimento é para cada 1 hora a cada 15 graus que é girado. Tá? Então, esse fenômeno é chamado de fuso horário, ou o grau zero, o marco zero, é o meridiano de Greenwich. Aí eu coloquei para vocês, né, o mapinha com os fusos horários. Vocês repararem muito bem, né, o zero ali, no mapa aqui do lado, você vai ver que o meridiano de Greenwich, ele passa exatamente no meio, cortando o nosso globo no meio. Então, a partir daí, você tem um lado, né, positivo, né, acrescenta mais horas, e por outro lado, você diminui. O Brasil ele está localizado a menos 3 graus, tá, ou menos 3 horas, tá, do meridiano de Greenwich. Tá? Menos 3 GMT, que é a sigla que a gente usa, né, para definir a hora, né, no caso, aqui no território brasileiro. Só que no Brasil, a questão do fuso horário, antigamente ele tinha 4 fusos e agora ele só apresenta 3, né, com todas as horas atrasadas, ou seja, menos em relação ao Greenwich, ou ao meridiano de Greenwich. A hora oficial do país é aquela que está em relação a Greenwich a 3 horas. Tá? Então, aí você tem no mapa brasileiro, nesse mapinha aqui, né, todo, né, como que é a relação do fuso horário. Né? Você tem ali o arquipélago de Fernando de Noronha, né? Você tem ali que está a menos 2 horas do meridiano de Greenwich. Aí você tem grande parte do território brasileiro, né, que vai pegar ali Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, toda a região Nordeste, né,
parte do Centro-Oeste, né, menos ali em Mato Grosso do Sul, né, que está localizado na hora oficial do Brasil, que é a capital Brasília. Então, a -3 em relação a Greenwich. Tá? Você tem os outros estados ali, né, como Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, a -4, tá? Em relação a Greenwich, e 1 hora a menos a hora oficial do Brasil, e parte ali, né, do Acre, né, que está a -2 horas em relação ao horário oficial de Brasília e a -5, né, em relação ao meridiano de Greenwich. Salve galera, estou de volta. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje de Geografia do Brasil. Tentei abordar aí bastante coisa interessante com vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Tá? Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, deixe seu joinha, comente, tá? E que eu estou aqui à disposição para vocês. Qualquer dúvida, só deixar aqui no comentário, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês. E aceito sugestões aí. Se vocês tiverem sugestões para algum tema específico, deixe aqui no comentário que o professor grava um vídeo para vocês. Falou, galera? Um forte abraço e a gente se vê.